Oi, queridos irmãos, o assunto desta semana de Casa em Casa é a restituição, completando a série de princípios que começa no arrependimento, depois na confissão, perdão e agora a restituição. Restituir significa devolver algo que não nos pertence a outra pessoa. A restituição conclui o princípio da restauração que nós, como cristãos, ao sermos confrontados com o nosso pecado, percebemos. E o arrependimento é o primeiro ponto, porque muda a nossa maneira de pensar, mas então nos expomos à luz e onde então há uma confissão e depois recebemos o perdão tanto de Deus como da pessoa e por fim agora a restituição que faz com que todas as coisas voltem ao seu devido lugar. Nenhum dos outros fundamentos nos autoriza a não restituirmos aquilo que mesmo em trevas nós usurpamos, roubamos ou mesmo desonramos alguém. É necessário reconciliar. E o verdadeiro arrependimento, ele percebe isso, ele sabe disso, o coração automaticamente movido pelo amor de Deus, não fica para si o que é dos outros, pois agora a justiça começa a operar em nós e não mais o egoísmo. Vemos isso claramente nos 10 mandamentos, os princípios que Deus estabeleceu para o relacionamento entre as pessoas. Então, ali diz, honra teu pai e tua mãe. Se tirar essa honra é tirar aquilo que é devido ao pai e mãe. E nós não temos esse direito. Se desonramos nossos pais, temos que devolver-lhe a honra. Tirar a vida, matar um próximo, né? Claro que é um extremo, pois até isso é difícil de restituir, mesmo que um homicida possa fazer isso com os parentes próximos, mas não mais com o próximo em si. Tirar o cônjuge da aliança, o que Deus chama de adulterar, alguém que tem uma aliança com uma outra pessoa e então há uma interferência de alguém que destrói essa aliança, também precisa ser restituído. Tirar bens que pertencem a outro, que é o clássico roubo, furto, é bem óbvio, né? E por fim, tirar o testemunho do nosso próximo, desfazer alguém com mentiras, né? O mandamento diz não darmos falso testemunho. E por fim, a própria exortação do Senhor, nos 10 mandamentos, adverte contra tudo que está no coração do homem. A cobiça pelas coisas que pertencem ao próximo. Por quê? Porque quando transgredimos esses princípios de Deus, primeiramente ofendemos a Deus que criou todas as coisas com esse propósito. Para que o homem viva em amor, não pode haver esse tipo de atitude. Depois de ofendermos a Deus, é claro que ofendemos o nosso próximo com isso mesmo, né? Por isso que precisamos acertar com a nossa restituição. A atitude da restituição talvez seja bem maior na hora da nossa conversão, pois nós recém saímos das trevas e vamos para a luz, mas esse princípio de restituição vale por toda a nossa vida, sempre que transgredirmos esse princípio. Você não ficou com algum livro emprestado? Talvez um livro que o edifique, que algum irmão emprestou. Se passou o tempo em que esse empréstimo já foi dado, então é necessário que o devolvamos imediatamente. E se for o livreto de Nova Maneira de Viver, dá mais uma olhadinha a caminho desta restituição.
A lei de Moisés, descrita em Levítico 6, 2 e 7, diz que a restituição deveria ser acrescentada de 20% do valor para cobrir o dano do irmão. Se considerarmos que a lei do Espírito é bem mais generosa, porque sempre ouvimos o Senhor dizendo: ouvistes o que foi dito lá na lei, mas eu, porém, vos digo. Não tenhamos um coração avarento e tão duro quanto a lei, mas sejamos generosos. Somos amados pelos nossos irmãos e muitas vezes achamos que ao pedir perdão pelo que devemos, às vezes não precisamos de restituir. Às vezes, coisas simples, né? Um dos nossos filhos na visita, na casa dos nossos irmãos, quebra alguma coisa e a gente, me perdoa, e não se sente na obrigação de restituir. Essa atitude do nosso coração é que nós deveríamos amar o nosso irmão tanto que nós deveríamos sentir essa obrigação de restituir. Quando são coisas materiais, recursos financeiros, eles são mais fáceis de mensurar. Mas quando são desonras e maledicências, então se tornam mais difíceis. Mas não poupe esforço. Se humilhe para acertar com o irmão. Em Mateus 5, Jesus fala de alguém que vai ofertar ao Senhor alguma coisa. Mas nesse meio tempo, lembra de alguma coisa para acertar com o irmão. E o ensino de Jesus é para que acertemos antes com o nosso irmão, para depois trazermos a oferta que agrada a Deus. Por quê? Porque acertarmos com os nossos irmãos, provamos o nosso coração que nós queremos realmente essa obediência a Deus. A história de Zaqueu é clássica. Ele, quando se converteu, percebeu logo que havia defraudado muitos porque trabalhava com impostos. E ele diz então, ao se converter: se defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes. E Jesus exultou dizendo: hoje entrou salvação nesta casa. Já entrou salvação em nossa casa? Santidade é salvação. Santidade é quando vivemos na luz, somos perdoados e ficamos livres das acusações da nossa própria consciência, mas também das acusações do acusador. E assim reatamos a nossa comunhão com nossos irmãos, nos livramos dos pecados e nos tornamos uma testemunha na nossa vida de retidão. Que Deus abençoe a vocês ao remeditarem sobre isso e vivam em paz com todos. Amém.